Fala Dev, bem-vindo mais uma vez ao canal JavaScript Drops. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem simples, mas que às vezes confunde a cabeça de quem está começando, certo? A gente vai falar sobre tipos em JavaScript, tipagem dinâmica e coerção. Você vê que é bem simples o assunto, o nome pode parecer um pouquinho confuso, mas o assunto é bem simples. E vamos pro vídeo. Bem, quando se fala de tipos em JavaScript, nós temos o que chamamos de tipos primitivos. Isso vale para várias linguagens também. Tipos primitivos é aquele tipo que você não atribui um tipo específico quando você faz uma tipagem, por exemplo, em TypeScript. É um tipo já básico da linguagem, que já vem com a linguagem em si. Então, por exemplo, aqui nós temos um tipo de string, geralmente definido por aspas. Você tem número, então é string, number. Quando você tem valores true ou false, você tem o tipo boolean. Você tem o tipo null. Tipo null muitas vezes é comparado também com boolean, mas um fato curioso é que se você fizer um console, ele vai retornar que é um objeto. Então não existe um tipo null especificamente, ele é um objeto. Nós temos o tipo undefined, e aqui tem uma diferença bem legal entre os dois. Não se confunda, eles não são o mesmo tipo. Quando você tem um null, quer dizer que você inicializou aquela variável e atribuiu nada, um valor, não é um zero, não é um false, você atribuiu um valor vazio. Null quer dizer que a variável foi inicializada e foi atribuído um valor vazio a ela. Diferente de undefined. Undefined você criou a variável, mas você não atribuiu nenhum valor. Ao contrário de null, você atribuiu um valor vazio e aqui você não atribuiu nenhum valor. E você tem o tipo symbol. Tá? O symbol ele não é um string especificamente, ele é um valor único que é dado baseado quando você inicializa aqui como string. E você tem o tipo objeto. Tá? Objeto aqui vai ser, se você fazer um typeof pessoa, vai ser similar ao typeof do null. Quando você faz uma comparação, ele tem um valor semelhante, apesar de serem coisas bem diferentes. Aqui você não tem nenhum tipo atribuído especificamente, você só inicializou uma variável com null, mas ela retorna que é do tipo objeto. Tá? Ah, então vamos lá falando sobre tipagem dinâmica. O JavaScript tem uma, dependendo da operação que você faz, ele tem uma tipagem dinâmica ou coerção também chamada. Então, dependendo da função executada, o JavaScript vai converter o tipo automaticamente. Se você tenta fazer uma operação de adição utilizando uma string e um número, ele vai retornar uma string. E ele, em vez de adição, ele vai fazer uma concatenação, que é uma espécie de tipagem dinâmica que o JavaScript tem. Então, qualquer operação matemática tem que se tomar um certo cuidado, ok? Porque se você fizer apenas o mais aqui e ele entender que um dos valores é uma string, ele faz uma concatenação ao invés de uma adição. Mas acontece o oposto quando você tenta fazer uma operação de subtração. Então, na subtração, ele vai tentar fazer um cache daquela string para um número e aí ele vai subtrair o número anterior. Então, no primeiro exemplo, ele fez uma concatenação, porque utilizou um valor de mais. E no segundo exemplo, ele fez uma coerção aqui para ele faz um caching dessa variável para número e aí ele realiza a operação matemática propriamente dita. E aí você tem um outro tipo aqui que é quando você tenta fazer uma operação matemática e ele não está fazendo uma concatenação, ele vai retornar o que a gente conhece como not a number. NaN, que provavelmente é um tipo de objeto também, mas é um not a number. Isso é chamado de tipagem dinâmica ou coerção em JavaScript, certo? O que leva a gente agora para o nosso último assunto desse vídeo. Como eu falei, ia ser bem simples, que é comparação. Nós temos dois tipos de operadores de comparação, tá certo? O que seria uma comparação simples, chamada também de igualdade solta, e temos a igualdade estrita. A diferença básica entre os dois é que o primeiro ele vai fazer uma comparação de valores e o segundo ele vai fazer uma comparação não só de valores, mas também do tipo. Esse primeiro também ele vai fazer um caching do seu valor para string. Então, praticamente ele vai fazer um toString no número e vai comparar como se fosse string também.
Nesse primeiro caso, o valor é verdadeiro, porque ele está comparando apenas o valor, não está comparando o tipo. E no segundo caso, ele está comparando tipo e valor, então ele vai retornar falso. O mesmo é válido também para quando você quer comparar, fazer a comparação de diferença, né? Esse é diferente desse ou esse é diferente desse. E aqui ocorre o oposto, né? Esse aqui não é diferente, ele está comparando valores. Esse aqui é diferente porque ele está comparando valores e tipo. E por último, a gente vai falar sobre comparando objetos, tá? Comparação de objetos, muitas vezes cai essa pergunta em entrevista. A pessoa vai te perguntar A é igual a B. Para alguém iniciante que bate o olho aqui, vai falar sim, A é igual a B. Tem um objeto com o mesmo nome e com o mesmo valor. Mas não, A não é igual a B. Com objetos, e o mesmo vale para arrays, o JavaScript vai ter a referência desse objeto, tá certo? Então, quando ele é alocado na memória, ele vai ter uma referência diferente de B. E essa referência que é abordada aqui na comparação. Então, se você tenta comparar esses dois valores, ele vai dar falso, porque são referências diferentes, tá bom? Se eu fizer uma alteração em B, não vai afetar A. Agora, se eu digo que se B igual a A, aí sim essa comparação é igual, porque agora eles têm a mesma referência, tá certo? Então, sempre quando você cria um array novo, você cria um objeto novo, ele vai ter referências diferentes e por isso essa comparação não funciona. Mesmo comparando com comparação solta, também ele vai estar comparando a referência. Fique com isso em mente, sempre que você compara valores primitivos, você vai ter uma comparação apenas do valor. Usando a comparação estrita vai ser valor e tipo, tá? Mas isso não modifica muito. Você vai estar batendo valor com valor. E sempre que você estiver comparando objetos, você tem uma comparação de referência. Mas fica aí uma dica para você que está iniciando no JavaScript, sempre use comparação estrita, tá bom? Isso aqui é importante para você tanto pegar bugs no seu código, às vezes você está operando com um valor que você acha que é um número, mas está vindo uma string. Então uma comparação aqui pode evitar um bug lá na frente. Então sempre use comparação estrita, uma dica que eu deixo aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha aprendido alguma coisa legal hoje. E se você quer algum assunto, que a gente fale sobre algum assunto, deixa um comentário aí. A gente pode estar fazendo um vídeo sobre isso. Um abraço a todos e ótima semana.